glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Sede santos é o título de nossa mensagem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e também versículo 13 a 17, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Glória a Deus, aleluia. Nossos ouvintes, nossos irmãos que nos ouvem neste horário, observemos, portanto, que Pedro, ele fala essas palavras e ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, aleluia, o nosso Deus, para que por elas fiqueis participantes, aleluia, da natureza divina, nos tornemos participantes, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele disse lá na sua segunda carta, versículo 4, capítulo 1. Isso é muito importante. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A salvação em Cristo, glória a Deus, deve nos conduzir à santidade, o atributo mais evidente da natureza divina. Santidade, glória a Deus, separação do pecado, separação do mundo. Porque nós colocamos aqui, né, na nossa introdução, o que é a santificação? Essa pergunta para você que está nos ouvindo, o que significa ser santo? Então acontece, portanto, na nossa meditação, é que uma só vez, ou um processo, acontece em nossas vidas, de uma vez única. De que modo ela se relaciona com a salvação, essa pessoa que aceitou a Cristo? Ou essa pessoa que procura ser santo? Então, ficar cada dia mais leitor da palavra, mais interessado na palavra. Então, o que é a santificação? Acontece uma só vez? Ou de que modo ela se relaciona com a sua salvação, a santificação? O que significa ser santo? Quem é responsável por nos tornarmos santos? E o que pode ser feito quando ficamos aquém da verdadeira santidade? Essas são algumas perguntas pertinentes ao assunto que nós estamos abordando. Por exemplo, primeiro, a santidade de Deus. Deus é santo, aleluia. Na Bíblia, a principal mensagem, nós vemos aqui, glória a Deus, é a palavra de Deus. Na Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, o sentido fundamental da palavra santo é separado. Separado. O pensamento latente que na exortação de Pedro, então, sede vós também santos, parece ser uma vez que o nosso Deus é santo e ele também nos escolheu para sermos povo dele. Nós devemos igualmente ser santos caso queiramos gozar da salvação e da plena comunhão que o nosso Deus nos chamou. Quando Pedro fala que é um assunto aquele que vos chamou, no versículo 15, quando se refere a Deus, dá em primeiro lugar a ideia de ser separado. A santidade é o atributo mais revelado de Deus,
Deus é a essência absoluta da santidade, da bondade, da retidão. Aleluia! Sendo Ele o alvo de toda busca por santidade, meus irmãos, pureza e justiça. Em quem nós devemos buscar? No nosso Deus. A santidade de Deus é específica e é perfeita para aqueles que o reconhecem. E, na verdade, nos mostra a palavra incomparável. Ela é exibida em seu caráter, em seu nome, o Filho de Deus, em suas obras, em seus feitos, em seu reino, enfim, na minha vida, na sua vida, na vida daquele que obedece à palavra de Deus. Santificação significa tornar santo, separar do mundo, consagrar-se, apartar-se do pecado, a fim de viver em, aleluia, estreito relacionamento com Deus, servindo a Deus com fidelidade e alegria. Glória a Deus, aleluia. E é a transformação da natureza moral e espiritual do crente que o torna participante da natureza divina. É isso que nos dá a ser um participante, quando nós estamos usufruindo da fidelidade, servindo a Deus com gratidão, com alegria, por esperar em Deus, aleluia, por viver na presença de Deus. Agora, também por opor-se ao mal. A pessoa tem que opor-se ao pecado e ao mundo para pertencer exclusivamente a Deus e só a Ele servir, aleluia. É através da santificação que o crente, glória a Deus, ele se aperfeiçoa à semelhança de Deus. Nos diz a palavra, ela só é possível mediante a atuação da poderosa palavra de Deus em nossas vidas e do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Aleluia. Quando nós estamos nessa santificação, vem aí os aspectos da santificação. Os aspectos, a expressão, sede santos, como ele diz, mostra que com relação aos homens, o termo santos destaca mais o aspecto moral do homem, como se vê na expressão, em toda a vossa maneira de viver, no versículo 2, glória a Deus. E igualmente, no versículo 9 também, o apóstolo refere-se aos crentes como santificados no Espírito, glória a Deus. Somos o quê? Santificados pela virtude da obra de Cristo em nosso favor, lá na cruz do Calvário. Aleluia. Pelo obedecer da palavra de Deus. Assim, a santificação tem um aspecto passado, ocorrido na conversão, quando o indivíduo, nós, qualquer um, nos entregamos ao Senhor, quando nossos pecados são perdoados e ele é justificado. Aí fica no passado. Então, há também o aspecto presente, que vai sendo paulatinamente realizado pela ação e poder do Espírito Santo em nossas vidas. Desse modo, ela é gradual, porque vai aperfeiçoando o crente, a pessoa, em conformidade com o supremo modelo que é Cristo, por último, aleluia, o aspecto futuro, quando os salvos ficarão livres da presença do pecado e seremos nós semelhantes a Cristo, como diz a palavra do Senhor. Por isso, meu irmão, sede santo, porque eu sou santo, disse o apóstolo. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos nos tornarmos homens separados do pecado, separados do mundo da orgia, do mundo do que não presta, para servir ao nosso Deus. Então, a necessidade da santificação, glória a Deus, é uma necessidade minha, sua e de todo aquele que confessou o nome do Senhor. Como parte da santificação, nós vemos a salvação, que ela começa pelo novo nascimento espiritual. Disse Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. Então, o grande alvo da nossa salvação final é que compartilhemos da imagem e da própria natureza de nosso Cristo, aleluia, e isso mediante o processo de santificação operado pelo Espírito Santo em nossas vidas, aleluia. Lá o nosso irmão Paulo também fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 13, nos mostra que a santificação é a fase presente da salvação. Você que é salvo
tem que se santificar, tem que se separar do pecado. O pecado está aí na porta, sempre nós somos todos os dias ofertados, o inimigo fica ofertando aquilo que não é da vontade de Deus, e nós temos que estar vivos, prontos, temos que estar santos, procurando separar-se do pecado, para que possamos agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! O mesmo princípio doutrinário é visto em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Fica assim claro, meu irmão, que a santidade é algo inerente à salvação, glória a Deus, e não opcional. É uma coisa que tem que estar em conjunto. Hebreus capítulo 12, versículo 14 também nos mostra, ensina-nos que sem a santificação ninguém verá o Senhor. É necessário, portanto, que todos nós sejamos santos. Glória a Deus. Isso é o que nós buscamos, é o que nos importa. Glória a Deus. Os trechos de Romanos capítulo 8, versículo 29 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, se você tem uma Bíblia, você possa ler, ensina que o Espírito Santo nos transforma segundo a imagem de Cristo. Aleluia, nos santifica. É Ele que nos santifica para participarmos de uma natureza e glória do Senhor. Esse é um processo que começa aqui em nossas vidas, com a santificação do crente, da pessoa que aceitou a Cristo. À medida que progredimos espiritualmente, deixamos de lado as práticas pecaminosas e somos libertos do pecado que nos dominam ou nos dominavam. O alvo da santificação, antes de mais nada, meu irmão, é implantar a própria natureza de Deus em nós. Glória a Deus! Você é capaz de fazer isso, separando-se do pecado? Então, um dia participaremos da natureza do Pai. Então, nós participaremos, ou então já estamos participando, porquanto somos filhos de Deus e estamos sendo conduzidos à glória do Senhor. Aleluia! Não vos conformando com o mundo. Como Paulo diz, o versículo 14 aqui deixa bem claro, dizendo nessa expressão, aleluia, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossas ignorâncias. Isso é uma grande realidade. Éramos ignorantes, homens distantes de nosso Pai Celestial. Por essa causa, irmãos, amigos que nos ouvem neste horário, aleluia, vamos dando sequência com essa vontade de servir ao Senhor, convidando a você para nos tornarmos crente. O crente que busca uma vida santa não pode se conformar com as coisas deste mundo. A saber, as concupiscências que antes havia em nossas ignorâncias. Observemos que as concupiscências estão associadas à falta de conhecimento, e conhecimento legítimo do que é útil em nossas vidas, para se ter uma vida que agrade a Deus. Só cai em concupiscência quem perdeu a visão do reino de Deus. Quem tem a visão não cai. É só aquele que tem a visão do reino de Deus e fixou seu olhar nas ilusões. Esse aí também cai. Passageiros, as ilusões passageiras que tem demais nesse mundo, como eu disse, são ofertadas pelo próprio inimigo. As coisas que há nesse mundo. Há uma separação, meu irmão. Você que está nos ouvindo, se lembre, há uma separação entre o nosso passado sem Deus, que havia em vossa ignorância, e a nossa posição de santificados em Cristo hoje, nos dias presentes. Aleluia. A prática da santificação é uma coisa que reforça os nossos desejos e também é um esforço humano. O aspecto presente da santificação é aquilo que vivemos hoje e que é gradual. Deus que começou a obra em nós, aleluia, há de completá-la, disse Paulo em Filipenses 1:6. O cristão, ao mesmo tempo que busca o reino de Deus, deve buscar também a sua justiça. Glória a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz que Deus é que efetua em nós, aleluia, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Mas ao mesmo tempo também diz, glória a Deus, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia! Portanto, devemos ter interesse, meus irmãos, em conhecer tudo o que estiver relacionado à nossa salvação. Aleluia! Conhecer a Deus, conheça melhor o Senhor, aleluia! E a vida eterna é esta,
que conheçam a ti só por único Deus, disse o apóstolo, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Este conhecer a Deus, meu irmão, refere-se tanto ao conhecimento a respeito de Deus, quanto à comunhão pessoal com Ele, e através das Escrituras que Deus se torna conhecido aos homens. É assim que Deus se torna conhecido. Aleluia. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você se congrega, quando você aprende a palavra do Senhor. É através da nossa completa entrega e do nosso amor total a Ele que nós o conhecemos. Conhecer a Deus é algo progressivo, que continuará, glória a Deus, na eternidade. Observemos, pois, o que diz o profeta Oséias. Ele disse lá em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Que bênção do Senhor, não é isso? Que maravilha é a santidade. Sede santo, porque eu sou santo. A nossa conclusão em todo esse nosso assunto maravilhoso é que a santificação, glória a Deus, não é algo automático ou, quem sabe, repetindo na vida do crente. Deus a realiza em nossas vidas, em todas as áreas de nosso ser. E esta obra divina, embutida na salvação e constante, é progressiva. Cada dia que se passa, você vai conhecendo a Deus. A vida cristã depende, glória a Deus, de o crente esperar, aleluia, em Deus e separar-se voluntariamente, passando a ser controlado pelo Espírito de Deus, aleluia, não mais vivendo sob o domínio do pecado, nem sob o controle da lei, não nas concupiscências da carne, mas dominado pelo Espírito de Deus. O resultado desta entrega ao nosso Deus, ao poder do Espírito Santo, significa libertação do pecado na vida diária do que serve a Deus. Sirva a Deus. Estamos procurando também. Vamos continuar exaltando e bendizendo o santo nome do Senhor. Fica aí o nosso convite para que você sempre leia a Bíblia, você sempre ore ao Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai querido, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui pregando a tua palavra. Que aqueles que nos ouviram, Senhor, sejam eles santos, sejam eles, meu Pai, glória a Deus, abençoados cotidianamente. Que o Senhor venha abençoar todos, em o nome de Jesus te peço por mim e por todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Tu precisas dele.